Olá, sejam bem-vindos de volta ao Inova Invest. A gente está aproveitando vários episódios aqui, agora o quarto episódio. No primeiro a gente aprendeu sobre a importância do Sebrae dentro dessa jornada, depois a gente entendeu qual startup eu devo investir, no último a gente entendeu quais eram os tipos de investimento e agora devo investir em um único negócio? Devo diversificar meu portfólio? E para tudo isso, eu trouxe aqui 4 feras para falar sobre isso com a gente. Então, apresentando rapidamente aqui, Peter, Leandra, Fernando e Caio. Então, toda essa turma aqui vai falar um pouco sobre isso, rapidinho, a gente trocando ideia, tá? Vamos lá, Peter, se apresenta para a gente um pouquinho. Legal. Obrigado aí pelo convite, Jeff, pela iniciativa, parabéns pela iniciativa. Bom, meu nome é Peter, sou engenheiro de formação, sou um inquieto, então acho que isso é importante. Eu comecei minha carreira dentro das universidades, o que hoje eles chamam de Deep Techs, né? Desenvolvendo essas tecnologias dentro da universidade, e sempre meu anseio foi tirar tudo isso que tinha dentro da universidade e jogar no mercado. Então eu atuo na área de infraestrutura, na área basicamente de saneamento, mas a gente tem aí alguma coisa na parte de clima, tem alguma coisa na área de meio ambiente, enfim. Então eu obviamente olho sempre para o uso de tecnologias aplicadas aos problemas de recursos hídricos, de meio ambiente. Então esse é o meu core, é isso que eu vou morrer trabalhando. Eu sempre falo para meus filhos, eu vou morrer trabalhando com água. Se tiver água na atmosfera, no subterrâneo, escoando pelas cidades, eu vou trabalhar com isso, mas sempre com o olhar de desenvolver tecnologias para solucionar esses problemas, né? Então esse é a minha trajetória. Legal, e é algo até um pouco diferente, né? Porque geralmente a gente fala sobre investimento em startups, a galera pensa muito em logística, alguns temas um pouco mais comuns, comércio, e agora a gente falando sobre, aproveitando o gancho do Estado, sobre bioeconomia, a gente tem algo diferente do mundo inteiro, então isso é muito legal. Enfim, a gente vai aproveitar um monte, Peter. Sim. Caio, e aí, cara, fala um pouquinho sobre você, sobre a sua jornada aí. Primeiro, eu queria agradecer o convite também. Acho que super legal estar participando aqui com vocês, trocar um pouquinho umas figurinhas aí, aprender sempre, né? Bom, falando um pouquinho sobre mim, meu nome é Caio, eu sou formado em administração de empresas, eu já trabalho com investimentos em startups faz 9 anos, e sempre com esse olhar de não só investir, mas também ajudar na jornada de crescimento dessas companhias, né? Que quando a gente brinca startup, né, a única certeza é que os planos vão mudar, né? Então, o meu papel sempre foi não só estruturar e ajudar, né, os fundos aonde eu passei a fazer o aporte do investimento, mas também garantir, né, a jornada de crescimento, estrutura, governança, crescimento e escala dessas companhias em alto crescimento, né? Então, isso foi um pouquinho da minha trajetória até aqui. Hoje eu trabalho na Vox Capital, um fundo de investimentos que olha para startups, né, que aplicam tecnologia para resolver grandes problemas no âmbito social ou de clima, né? Então, acho que tem muita conexão com o que o Peter falou aí, voltado para esse aspecto mais hídrico, né? Isso é uma das verticais de investimento que a gente olha, e a Vox é um fundo que já está aí há mais de 15 anos no mercado, e a gente vem, desde então, né, estruturando veículos e formas de fazer com que o capital chegue, né, para o empreendedor, para a startup, e que o capital, né, sirva para essa jornada de crescimento das companhias. Fernando, falando sobre portfólio de inovação, você está aí há quase 10 anos investindo em novos negócios. Se apresenta para a gente rapidinho também. Eu sou Fernando, eu sou atualmente presidente da FEA Angels, que é a rede de investidores anjos da Universidade de São Paulo. Faço isso como uma retribuição ao que a universidade me deu. E
lá a gente estrutura isso. Mas do ponto de vista pessoal, eu também sou investidor e sou investidor de propósito, né? Invisto em educação e estou muito também ligado em outros investimentos de impacto socioambiental, né? Porque eu acho que o mundo precisa disso. Então combinamos aí sem estar combinados, né? Estamos os três aí pensando na mesma coisa, né? Como transformar o mundo num lugar melhor para a gente viver. E as startups, a inovação, cumpre um papel muito importante nisso, porque é dessas novas ideias, dessas novas propostas que vão surgir coisas que vão, de fato, impactar e podem mudar a vida da gente. Então, esse alinhamento, né, daquilo que a gente pensa como retribuição, como bem para o mundo, como é que a gente pode atrair o investimento para isso? Como é que a gente pode fazer fluir capital para essas iniciativas? Então, sensacional. muito obrigado aí, Peter e Caio, pela contribuição de vocês, e vamos trazer um pouco mais desse assunto aqui para o nosso debate. Boa, Fernando. Agora é com você, Leandra, minha co-host aqui, participando junto. Se apresente e já emenda uma pergunta. Eu sou Leandra Costa, né? Mais de 27 anos na área de inovação e há 12 anos à frente do Living Lab. Eu sou gerente aqui do Living Lab no Sebrae Mato Grosso do Sul. E o Mato Grosso do Sul é um dos estados que no sistema Sebrae iniciou essa pauta essa jornada de acompanhamento de negócios de impacto, né? Que são esses negócios como as Deep Techs se enquadram. E hoje nós temos um cenário, né, Peter, muito promissor ao Mato Grosso do Sul. Nós temos uma pauta em que fala de carbono neutro, em que o governo do estado tem convergido muito a fala de inovação pautada na importância e no grau que nós temos hoje de produção, né, de negócios na academia. Só para ilustrar aqui no Living Lab, com a parte Maker, nós hoje estamos com 8 empresas com depósito de patente. Então, a gente tem uma evolução no cenário. Mas tudo isso para ilustrar e ajudar na pergunta que eu quero fazer para você, Peter. Bom, te conheço há muito tempo, conheço a sua história, com a história da Optimale, que é um projeto da pesquisa e que tomou rumos hoje muito além do Mato Grosso do Sul. E eu queria que você contasse aqui para o nosso público aqui um pouquinho dessa jornada. O que foi sair da pesquisa, começando com recurso de subvenção, e depois o que é entrar com um negócio de hardware com uma tecnologia embarcada muito potente, em que inclusive atrai o olhar do mercado internacional de investimento. Não, obrigado pela provocação e pelas palavras, Leandra. Realmente, a gente pode dizer que você acompanhou lá do início, porque até nós tivemos projeto Sebrae, né? Junto com a FINEP, que foi o PAP, enfim. Mas, rapidamente, como é que foi minha jornada, né? Eu sou de uma linha teórica, né? Então, eu comecei... Estava escutando o Fernando falar, mas eu vim da USP de São Carlos, né? Então, vim de uma área que se chama hidroinformática, uma área de hidráulica com aplicações de computação na área ambiental. E quando nós iniciamos esse projeto, era para desenvolver um algoritmo de detecção de vazamentos em sistemas de abastecimento de água. Eu estou falando isso em 2009. Então, na época não existia Cloud Services, não existia a parte de IoT estava começando, tinha os GPRS, GSM da vida. E eu dizia para todo mundo, acho que a Leandra estava até numa palestra lá atrás, que eu falava que eu ia desenvolver hardware em Campo Grande, né? E eu desenvolvi hardware em Campo Grande, né? Então eu comecei pelo desenvolvimento de hardware e migrei para a parte de software. Então a jornada foi desenvolver muito forte a engine computacional, porque eu sabia que lá para frente hardware ia virar commodity.
né? Então ia virar algo como você pode comprar de um terceiro ou teu e desenvolver isso. Bom, como é que foi isso? Eu tenho um posicionamento forte no mercado, eu não diria que uma autoridade, mas eu tenho um certo reconhecimento no mercado de saneamento. E eu comecei a me relacionar com as indústrias que produzem medidores de água. E conversando com eles, trabalhando em alguns projetos em parceria, uma vez apareceu uma demanda nos Estados Unidos, na verdade apareceu no México, e isso apareceu para os Estados Unidos, e eles estavam atrás, eles estavam no momento de olhar soluções que identificassem vazamentos nas redes de distribuição de água. Então eu diria que eu digo que eu estava no momento certo, na hora certa. E eles me chamaram para uma conferência deles no Colorado, e eu fiz essa apresentação, eles falaram, cara, gostei desse negócio aí. E eles eram uma empresa de medidores. Eu falei, olha, que interessante. E aí começamos toda a tratativa. Então eu costumo dizer que eu não tive o investidor anjo, o venture, mas assim, toda a tecnologia foi desenvolvida usando recursos de subvenção. Então eu tive FINEP, eu tive apoio do Sebrae, eu tive apoio da Fundect, todo o desenvolvimento, a equipe que desenvolveu eram de bolsistas de inovação tecnológica. Então é importante dizer isso porque a gente precisa de investimento. Talvez o meu caminho, eu tinha uma certa facilidade para montar projetos e acessar esses investimentos. E quando eles fizeram o negócio comigo, eu achei, poxa, por que uma startup de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, eles até brincavam. Onde fica Campo Grande mesmo, né? Eles até brincavam. Por que uma startup de Campo Grande tem uma engine como essa, né? Então, eles, na verdade, estavam procurando essa solução porque eles vendiam muito medidores. Então, eles precisavam da camada de cima. Então, estava começando a estruturar o que a gente chama de smart water, as camadas inteligentes no setor de infraestrutura. Começando com a aquisição de dados, depois passando por um data lake, depois jogando uma parte de analytics por cima. Então, foi isso. E mais incrível que eu entendi foi que, na verdade, isso eu acho que é importante passar para quem está começando. Eles não estavam buscando só tecnologia, eles estavam buscando um modelo de negócio diferente. Então, com a aquisição do InfoSan, que tinha até registro no NPI, do InfoSan, que é informações no saneamento, eles tinham no portfólio deles algo para oferecer para o mercado que só vendia caixa, só vendia hidrômetro, só vendia telemetria. Então eles falaram, vendedores dos Estados Unidos, agora vocês têm uma solução que vocês podem vender algo em cima. Então olha só, não era tanto a tecnologia, mas sim com a aquisição do software, eles na verdade, estavam trabalhando um treinamento dos próprios funcionários da empresa americana para vender coisas que eles não sabiam vender, que era soluções como serviço, que era trazer receita recorrente, porque uma empresa de medidores, ela vende o equipamento e acabou. Então, ela tem que fazer uma nova venda. Não, mas eles estavam buscando isso, né? Então, essa foi o trabalho. E qual foi a nossa jornada? É sempre estar melhorando o algoritmo, sempre está melhorando o modelo matemático. Eu acredito muito que a parte teórica, né, tem que estar muito forte. Por exemplo, agora com as IAs, eu costumo dizer, o que eu vendi lá atrás, hoje eu faço em 5, 7 minutos. Com 5, 7 minutos a gente faz o que a gente demorou muito tempo para construir. Né? Então, essa é a diferença de hoje, porque com as IAs hoje, e você falando, olha, eu quero detectar vazamento por tal teoria, você tem um código na mão, você roda numa linguagem, Python, R, não sei o que, e você consegue fazer a mesma coisa que a gente levou muito tempo para fazer. Então, essa é a evolução de tudo isso. Então, eu acho que esse aprendizado, para mim, foi super importante. E aí, quando eu volto, eu não sei se a gente pode comentar agora, quando eu volto, eu diversifico. Eu falo, olha, aí eu fui, e aí acho que é interessante, eu tive 3 anos de não compete dentro da empresa americana, rodei o mundo todo, desde Oriente Médio, África, eu nunca esqueço, a experiência na Zâmbia, na Etiópia, sobre água, sobre o que eles usam de tecnologia para água, e isso quando eu volto eu falo, peraí, tem muita coisa já no mercado. Na verdade, o que precisa é a gente conectar essas coisas, e eu começo a montar um ecossistema de soluções nesta área.
Então, eu pego parte do recurso que eu recebi dessa venda do software e investi numa empresa de inteligência artificial na área de otimização de bombeamento. Ela está presente hoje em Curitiba, né? Então, o Curitiba hoje estão em fase de implantação, inclusive, você otimizar todo o bombeamento e encontrar qual a operação ótima em toda Curitiba. Então, essa foi um investimento que eu fiz. Um segundo investimento que eu fiz, acreditando em Deep Techs, eu investi numa empresa incubada, chama Big Dados, daqui de Campo Grande. Ela está incubada na Universidade Federal com um ex-aluno que é forte em séries temporais, em matemática de dados, em ciência de dados. E a gente faz eu acho que lembrando da fala do Cássio Espina, a gente, quando nós incubamos ela, o primeiro contrato que nós tivemos foi para um projeto da Sabesp, de IoT, o maior projeto de IoT da Sabesp, portanto, né, de medidores inteligentes que mandam informações uma vez ao dia. E nós desenvolvemos todas as engines analíticas para isso. A Optimale continua em Campo Grande, focada em instrumentação e device. Então, eu montei esse ecossistema de soluções complementares, porque eu entendi que se eu fosse desenvolver cada uma, eu ia levar muito tempo. Então, era melhor eu integrar tudo isso. Então, essa foi a história. Essa é uma visão de investidor. Pega né? aí. Então, investidor. O potencial é olhar no mercado como outras empresas podem, inclusive, te ajudar no portfólio de novos negócios para a sua carteira de negócio. Então, o que é bacana dessa nossa conversa agora, que a gente traz a questão do Deep Tech, é justo isso, né? Como se conecta isso. E eu achei demais essa jornada, né? A jornada do empreendedor que tem um sucesso, vende a sua empresa, e aí, quando retorna, peraí, além de continuar empreendendo, eu vou continuar investindo. Né? E como é que eu invisto? Eu vou investir em algumas coisas que eu conheço muito bem. Né? Eu diversifico dentro de um cenário onde eu domino, de alguma maneira. O Caio, conectando isso com você, nessa jornada a gente está falando com investidores que estão aprendendo, querendo investir em novos negócios. Quais seriam as dicas para esse público que está querendo começar a investir e como diversificar esse portfólio? Eu costumo falar que, né, o processo de investimento em startup, ele é muito pautado por, né, como que você consegue agregar valor, né, no fim do dia. Então, acho que um grande insight, assim, seria ou identificar, né, eventualmente, setores onde você, né, consiga ter algum conhecimento prático, você consiga ter contatos, você consiga, né, de alguma forma ajudar nos direcionamentos, né, para o empreendedor, gerando negócios, gerando conexões, gerando, né, qualquer tipo de aprendizado onde aquilo vai ser, né, um diferencial para aquela startup, vai ser um diferencial para aquele empreendedor. E eu acho que isso vem muito, né, também de entender qual é a demanda, né, ou qual é a dor do empreendedor no momento da captação. Eu costumo falar que, independente, né, do setor, ou independente do momento que aquela startup se encontra, muitas vezes, né, os desafios ou, né, as necessidades, elas podem ser diferentes. Né? Eventualmente, em um dado momento, o empreendedor precisa, né, às vezes, de uma habilidade mais técnica, seja para o financeiro, seja para o comercial, seja para produto, operações, enfim. E eu acho que o investidor, quando ele entra, né, para fazer parte do quadro societário daquela companhia, muitas vezes ele consegue, né, seja com tempo, né, deste próprio investidor, seja com conexões que ele consiga, né, gerar através da rede que ele possui, auxiliar, né, de alguma forma dar o direcionamento ou de alguma forma, né, dar algumas respostas para aquele empreendedor naquele determinado período. Eu acho que é uma forma de você, né, gerar valor além do capital investido, né? A gente costuma falar que o capital, apesar dele destravar muita coisa para a startup, né, ele, de alguma forma, ele é uma commodity, né, ele é um bem que todas as startups, em algum momento, elas podem ter acesso àquilo, seja através do investimento, seja através de financiamento, né, em bancos e por aí vai. Eu costumo falar que o grande diferencial que o investidor consegue gerar
é através desse além do capital, né? O que ele consegue agregar de valor além do que só o investimento. Isso é o que vai, né, de alguma forma, direcionar e fazer com que aquele investimento ele se multiplique, né? Porque você consegue, muitas vezes, trazer insights, né, trazer aprendizados para a startup que vai acelerar muito o processo dela testar, né, como uma empresa única, assim. Então, muitas vezes, se esses aprendizados, esses direcionamentos vêm de fora, de alguém que já passou, muitas vezes, por aquelas dores, por aqueles desafios, né, você consegue, muitas vezes, costumo brincar, pegar alguns atalhos, né, que podem gerar muito valor no longo prazo, assim. Então, acho que uma dica que fica, né, do meu lado, assim, seria identificar, né, setores, nichos, aplicações, aonde esse valor adicional gerado, ele pode ser, né, uma moeda de troca, entre aspas, que o investidor consiga, né, proporcionar para o empreendedor. E eu acho que do ponto de vista, né, de um fundo, né, posso dar o exemplo aqui da Vox, por exemplo, a gente costuma entrar, né, nos investimentos como, né, uma segunda etapa, né, ou seja, onde a startup já passou pelo processo de validação, né, inicial daquela solução, já conseguiu validar que existe demanda por aquele produto, por aquele serviço, e eventualmente já tenha feito uma primeira rodada, né, de captação, seja com investidores anjos, seja com aceleradora, seja com alguns fundos que entram nessa jornada mais inicial de investimento, né? E a gente, aqui na Vox, costuma ser a segunda etapa, né? Ou seja, essa etapa inicial de validação e de tração inicial das startups já foi concluída e a gente ajuda no processo posterior, né? Então, né, o nosso valor adicionado vem justamente em fazer com que a companhia, né, a startup, passe por esse processo subsequente, né, que é de começar a ganhar tração, começar a crescer nos mercados, nos setores onde aquela companhia está, né, estabelecida e passe por uma etapa de crescimento, tanto, né, de crescimento interno, de equipe, de estruturação, né, de áreas, departamentos, e também no processo de crescimento no mercado, né? A gente costuma falar que esse processo, existem alguns manuais, né, onde você consegue replicar alguns aprendizados, né, alguns direcionamentos que isso costuma agregar muito valor para a empresa, né? Mas é o que eu falei, assim, acho que cada mercado vai ter seus desafios, suas dinâmicas e um pouco, né, do seu modus operandi. E a gente aqui na Vox, né, a gente traz especialistas de vários setores diferentes e algumas corporações também para fazer parte dos nossos fundos. E a gente acredita que isso é uma forma de agregar valor para as companhias, né? Ou seja, trazer companhias que entendem muito né, dos setores onde elas estão estabelecidas. Isso faz com que, na troca com as startups, né, isso consiga acelerar muito essa etapa que eu comentei de aprendizado, né, de entender qual o caminho que ela pode trilhar, quais são, né, os pontos que fazem ou não sentido para ela incorporar na realidade dela. Então, acho que isso é uma forma que a gente aqui na Vox entendeu que é um olhar que agrega muito valor e acelera muito essa etapa, né, de crescimento das startups. Caio, você estava falando um pouco sobre, né, ok, eu diversifiquei meu portfólio, entendi. No caso da Vox, vocês não entram ali, a gente está falando de FFF, anjo. Vocês vão entrar ali a partir de pré-seed, seed, dentro da jornada de investimento daquela startup. Mas você tocou num ponto que é o acompanhamento, né? Beleza, eu diversifiquei o meu negócio. E aí, como é que eu acompanho essa jornada? Quero passar essa bola para o Fernando. Fala um pouquinho sobre isso para a gente, Fernando. Sobre... Beleza, eu diversifiquei, e como é que eu acompanho essas startups, como é que eu coordeno indicadores, como é que eu faço reuniões com ela? Quando a gente se aproxima da startup, né, e a gente já falou disso nos primeiros episódios, né, a gente namora
antes. A gente conhece, a gente se aproxima, a gente conversa muito com o empreendedor, busca dados, elementos, faz diversas reuniões de apresentação e de debate. Muito bem, a gente investiu. Agora vem a fase do pós-investimento, que nem todos os investidores ou as startups cumprem adequadamente essa fase. Mas essa é uma fase super importante, que é a fase do casamento, onde a gente tem que prestar contas, onde está e fazer isso de uma forma rotineira. Então, como é que a gente faz essa ação? A criar um mecanismo de reporte. Então, o investidor tem que promover, não é exigir, mas é ajudar, inclusive, a promover o reporte da startup. Então, a startup tem que criar o seu modelo de reporte, seja mensal, bimensal, trimestral, ela tem que dar esse reporte. Ela tem que reportar como é que está indo a situação. Afinal de contas, o investidor colocou dinheiro, ele precisa ter, no mínimo, uma informação de como é que está indo o negócio no qual ele investiu. A segunda forma, uma outra forma, não é uma segunda, mas uma forma alternativa e paralela, é participar de reuniões de investidores. Seja num conselho consultivo, que essa é uma forma mais colaborativa, se ele for convidado a ser um dos conselheiros dessa startup, né? Não como um conselho de administração, que na fase inicial ainda a startup não está preparada para isso e nem deve estar, mas como um conselho consultivo, conselho de mentores, né? Que vão se reunir periodicamente e a startup vai fazer o quê? Ela vai reportar o que ela precisa desses investidores e desses mentores. É isso que o Caio falou muito, de como é que o investidor contribui para o desenvolvimento da startup. Então, acompanhar significa isso. Não é só ver dali a 2, 3 anos ou 5 anos o que aconteceu ou se não aconteceu nada. A startup sumiu. Então, isso precisa ser bem organizado para que a startup se sinta confortável em reportar a situação dela, né? E, principalmente, solicitar o apoio e a ajuda desses seus investidores, mentores ou conselheiros que estão contribuindo com o desenvolvimento dela. Então, basicamente é isso. Mas eu queria pegar esse gancho e perguntar para o Caio. O Caio falou muito de como o investidor, ou ele, o fundo, no caso, da Vox, contribui com a startup, ajudando nesse processo de consolidar práticas, de ajudar a startup escalar e etc. E ele falou também de como a Vox Capital chama as corporações para que as corporações venham receber dessas startups, desse portfólio, inovação, informação e que possa contribuir na estratégia da corporação. Mas eu queria saber, Caio, qual é o valor que a Vox aporta para os investidores iniciais dessa startup? Quando a Vox entra, qual é o que o investidor que estava lá já investido, né, que entrou numa fase inicial, ele se beneficia? Como que ele se beneficia desse segundo aporte aí da Vox Capital, ou de um terceiro aporte? Eu costumo falar que, assim, a gente tem um direcionamento, né, não colocaria como uma política, mas a gente gosta de ser bastante ativo, né, nas empresas que a gente investe.
isso de uma forma, né, bastante consciente, assim, de também entender aonde que a gente pode agregar valor, né? É claro que, como eu comentei, existem, né, setores e diferentes momentos onde a gente vai entrar como investidor dentro de uma companhia, mas o nosso posicionamento, né, o nosso direcionamento como investidores é, de fato, de se envolver, colocar a mão na massa e estar do lado dos empreendedores nesse momento, né, de estruturação e crescimento das companhias. O exemplo que eu dei das corporações, né, a gente, desde os primeiros fundos, né, que a gente estruturou aqui dentro, desde 2012, a gente teve, né, dentro dos investidores que fizeram parte dos fundos, algumas corporações que investiram, né, como investimento tradicional de venture capital, né, ou seja, essas empresas elas eram meramente um cotista de um fundo onde tinham outros atores participando daquele veículo. Ao longo do tempo, a gente percebeu que essas companhias, elas poderiam agregar valor para a startup, seja, né, de uma forma mais técnica, né, ou seja, com conhecimento mesmo dentro do setor que aquela empresa, né, está estabelecida, seja com conexões, seja com, né, desenvolvimento de novos produtos, seja, né, como integrando aquela solução, aquele software, aquela ferramenta dentro, né, do próprio arcabouço, né, do próprio ecossistema daquela corporação, e aí seria uma conexão mais comercial. Enfim, só para citar alguns exemplos. E a gente percebeu que dentro das corporações também tinha uma demanda muito grande para estar mais próxima, né, desse ecossistema de startups, de inovação, de tecnologia. E a gente começou a conversar com alguns desses investidores, né, que eram grandes corporações, e a gente percebeu que existia uma demanda para elas estruturarem fundos, né, mais verticalizados, ou seja, fundos de investimento dentro do setor de atuação dessas corporações, né, são os CVCs, né, os Corporate Venture Capitals, que são fundos que vão se dedicar para uma temática específica, né, ou seja, o capital vai ser alocado deste investidor único, desta corporação, e do investimento feito, né, essa corporação vai ajudar no processo de estruturação, desenvolvimento e crescimento dessas startups. Realizada naquele setor, vai gerar para o empreendedor, né? Então, seja através de validar aquele produto, aquela solução que está sendo criada dentro de uma escala maior, né? Numa corporação que ao mesmo tempo ela é investidora daquele negócio, então ela tem todo o interesse, né? E ela tem todo o benefício também, né? Financeiro, se aquele negócio, o mapa da mina ali, o caminho das pedras, para também, né? Trazer alguns aprendizados para a startup. Então, acho que respondendo a pergunta do Fernando de forma direta, né, o benefício para o investidor que entrou mais cedo está muito nessa parte de provar, né, e testar aquele produto numa escala maior dentro de uma corporação que tem um interesse em fazer, né, aquele negócio dar certo, e muitas vezes tem a questão da escala, né, então ter uma corporação que tem, né, uma carteira de clientes, uma carteira de parceiros muito grande e consolidada em um segmento, permite com que a parceria dando certo, permite com que essa companhia, essa corporação, ajude, né, no processo de venda, ou seja, no processo de abrir essas portas, né, dentro dos parceiros e dos clientes que ela já possui, para apresentar aquela startup. Contrate aquele produto, aquela ferramenta, porque no fim do dia vai ajudar no processo de escala e crescimento da corporação e automaticamente do investimento também. Então, resumindo, Caio, um fundo que vem depois do investidor inicial, ele acaba fazendo esse desenvolvimento da startup, essa tração da startup, que leva ela para um outro patamar, né?
tanto de volume de operação quanto de valor de mercado, né? Então, aumenta, né, potencializa o valor da startup, e por isso o investidor que entrou antes tem o seu investimento valorizado, né? Excelente, Caio e Fernando. Sensacional. Então, a gente passou aí pela jornada do diversificamos o meu portfólio como investidor, acompanhei, que enfim, foi tudo isso que o Caio trouxe pra gente, mas eu fiquei muito curioso no negócio que você falou, Peter, que é assim, cara, ótimo, eu fui lá, fiz o meu negócio, tive a jornada que não é tão fácil assim, fiz acontecer e agora eu vendi, fiquei milionário. Milionário, não foi bilionário não, né? Não. Milionário, né? Fiquei milionário, quero investir, quero continuar investindo. E aí eu quero entender essa jornada sua de... É um processo de reciclagem, volta a investir em outros negócios, diversifica. Conta um pouquinho, rapidinho. É legal essa provocação, Jeff, porque assim, quando a primeira vez que eu investi, eu estava com uma solução, um produto, e aí tinha toda uma negociação contratual. Imagine negociar com americanos. Eu contratei um escritório de São Paulo de propriedade intelectual, contratei um outro profissional de negociação com os americanos, que é diferente do que a gente faz. São as mesmas coisas, mas assim, a cabeça é diferente, né? E aí, quando eu decido, primeiro que eu tenho foco em uma área. Então, como se diz, eu tenho posicionamento e foco em uma área, eu sei, ali eu consigo agregar. Então, se empresas estiverem comigo nessa área, eu consigo trazer valor, né? Então, isso é um primeiro ponto. Mas, assim, eu entrei numa segunda fase, que foi a fase de eu conseguir montar um ecossistema de outras soluções. Então, eu tenho o papel de desenvolvedor de negócio e de investidor também. Né? Então, quando eu monto invisto nessa empresa de inteligência artificial para otimização de bombeamento, invisto nessa outra empresa de ciências de dados, e aí não é só saneamento, a gente está olhando energia, gás, enfim, mas utilities, né? Eu saio do papel de empreendedor e passo o papel de investidor e empreendedor. Então, aí também... eu posso dizer até que não podemos falar só de sucesso, né? Nós podemos falar também de falhas, né? Eu vi que, por exemplo, eu fui muito bonzinho, né? Num investimento que eu fiz e que o valuation que eu trouxe para a empresa, principalmente nessa de otimização de bombeamento, ela hoje vale muito mais do que eu entrei, e eu vi que eu entrei com equity muito baixo, né? Então, assim... Isso talvez foi uma falta de orientação, uma falta de conversar com pessoas que fizeram a mesma coisa. Mas, enfim, ela traz retorno maior que uma Selic da vida, né? Então, isso para mim já vale a pena, né? Então, eu acho que essa fase de ser empreendedor tecnológico, mas ao mesmo tempo investidor, isso que o Fernando está falando, eu quero reportes financeiros também, mas ao mesmo tempo eu estou dentro do negócio técnico, né? Porque, por exemplo, essa empresa eu sou responsável técnico, eu estou lidando com o cliente, mas eu quero a parte financeira, eu quero o fluxo de caixa, eu preciso ir atrás de dinheiro, por exemplo, para fazer uma implementação em toda Curitiba de 1 ano de implementação, entendeu? Então, essas coisas a gente precisa se apoiar. E aí, em outras esferas, que eu diria mais financeira, a gente precisa se preparar para tudo isso, né? Então, e às vezes as startups elas não estão preparadas para tudo isso, né? Porque elas olham muito produto, conseguir o meu primeiro cliente, escalar, mas existe todas as outras coisas no entorno que a gente precisa se preparar, principalmente a questão legal, propriedade intelectual, né? A questão financeira, por exemplo, eu me lembro, repórteres americanos trimestrais, né? São por quarters, né? Cara, eu quero ter um radar de como que está o meu negócio por trimestre, para eu saber se eu ajusto ou não a rota, entendeu? Então, isso exige conhecimento, exige... Eu acho que talvez o trabalho aí que vocês vão fazer aí nos próximos meses, aí, eu acho que é importante para o amadurecimento das startups nesse sentido. Gente, eu falei que esse episódio ia ser animal. Enfim, primeiro, segundo, terceiro, quarto, um melhor que o outro, com temáticas diferentes. Então, hoje a gente aprendeu um pouco sobre o portfólio de inovação, o que a gente tem aqui. Obrigado, Peter. Obrigado, Caio. Obrigado, Fernando. Obrigado pela ajuda, pelo conteúdo que vocês trouxeram para a gente aqui. Foi
Sensacional. Obrigado, Leandra, por ser minha co-host aqui, fazendo perguntas também. E aí, para o próximo episódio, a gente quer trazer como o seu investimento, como o seu negócio sendo investido, traz e alavanca a economia do Mato Grosso do Sul. Então, a gente se vê no próximo episódio. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Obrigado. Tchau, tchau.